Trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torini e seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar sobre o mini índice, o mini dólar, o Ibovespa também. Como? Qual modelo de análise? Smart Money Concept, para mim o melhor que tem no planeta. E lógico, se você está aqui também, ou você pode estar com alguma dúvida, alguma coisa em relação a esse modelo de análise, mas eu te digo uma coisa. Se você conseguir, olha só, se você não, quando, né? Porque o se é como se você não fosse de fato visualizar esse modelo de análise. Mas quando você ver, tá bom? Você nunca mais vai conseguir desver. É exatamente isso. E vamos para o gráfico. Falando aqui minhas considerações, link na descrição para participar da nossa comunidade gratuita. Lá tem um chat geral, pode falar lá que eu estou sempre online. O Jader também está online, nossa equipe está online, a gente vai interagir também. Os alunos também estão ali na comunidade. E se inscreva no canal, meu irmão. Se inscreva no canal, a gente está quase batendo 550 inscritos. E isso é importante demais. Você não sabe o quanto que cada um de vocês é importante na vida da gente. Tá aqui construindo conteúdo gratuito todos os dias. E na live de ontem eu comentei sobre o movimento de hoje. Tá certo? Não acionou nenhum trade, porém chegou num ponto que, de fato, um order block muito top ali no mini índice, eu vou comentar com vocês. Mas, primeiramente, vamos falar aqui do Ibov. Olha só, cara, que interessante a movimentação do Ibovespa que tinha deixado, tá certo, aqui nessa região. E eu tinha comentado, galera, isso aqui é liquidez pura. Então, para onde ele capturar, ó, é importante vocês saberem que para onde ele capturar, vai abastecer para fazer para ir no sentido oposto do movimento. É lógico que a gente tinha esse ponto aqui, né, para poder de fato capturar. E agora nos encontramos em uma situação um pouco delicada. Por quê? Porque da mesma forma que nós temos esses topos aqui, ó, esses topos igualados, que são os equal highs, também temos esses fundos. Então a situação delicada é que nós temos um movimento lateralizado. Porém, a gente já tem uma previsibilidade do que pode acontecer amanhã. É de fato a perca desse fundo, né? Porque em vídeos anteriores vocês já viram esse episódio, né? Porque eu sempre falo, galera, é muito provável que ele faça esse topo e que ele perca de fato esse fundo. Ele perdendo esse fundo, galera, vai ser interessante por quê? Porque aí ele vai estabelecer um novo range de negociação e nós vamos ter order blocks validados. Até então, isso aqui, ó, que temos, isso aqui é muito importante, tá? A gente validar isso aqui. Porém, ele só estará válido quando? Quando esse movimento vier a perder esse fundo, tá certo? Se perder esse fundo, vai ser interessante. Por quê? Porque a gente vai ter um range de negociação que vai ser exatamente esse range aqui, ó. Deixa eu só compartilhar com vocês, que aí a gente vai ter uma estrutura de topo e de fundo, onde a gente vai ter um range de negociação e a gente começa a marcar ali os pontos de interesse acima, ou seja, na região premium do movimento. Eu vou deixar aqui, mas isso aqui o que acontece? Não é que já tem um range ou subiu, se ele continuar subindo aqui, que ele vai de fato começar a cair. Por quê? Porque ele só vai dar uma direção mesmo quando ele perder e romper esse fundo, que vai ser o nosso choque, né? Mudança de caráter ali do tempo gráfico menor, aliás, do 1 hora, né? E aí ele vai dar uma direção, porque ele já se encontra em um topo de mercado. Então é importante que ele mude esse caráter. Até então, ele está somente, por exemplo, se ele vier aqui, ó, não perder esse topo, ele pode vir aqui em algum order block aqui refinado, e continuar esse movimento de alta. Então, é necessário que ele perca de fato esse fundo. Caso ele continue subindo, tá certo? Caso ele continue subindo e perca esse topo, aí a gente vai ter um novo range de negociação para operar na continuidade do movimento, que eu não acredito muito não, tá certo? Então, fiquem atentos. Aqui é somente uma movimentação que eu aguardo que aconteça, tá certo? Devido a essa liquidez. Cara, tem liquidez aqui desses ecolos aqui também. Tem essa mudança de caráter, esse ecolos também para capturar. Então, assim, é bem previsível a gente pensar que amanhã, de fato, vai abrir mudando o caráter dessa tendência. Já está na hora, né? Para a gente operar esse bull market aí, que de fato a gente pega toda essa correção desse movimento. Olha só como está esticado, né, cara, esse movimento aqui. Então a gente pegar de fato uma correção de toda essa expansão aqui, ó, todo esse movimento de impulso, vai ser top operar vendido, porque a gente vai começar a pensar em buscar as regiões de desconto, né, regiões abaixo de tudo isso aqui, ó. Então a gente vai ter como alvo aqueles imbalances lá embaixo, né, aqueles pontos. Então vai ser bem interessante a gente surfar essa estrutura, tá certo? Significa que ele vai vir na região de desconto? Cara, somente a estrutura interna que vai falar isso. Então a gente tem que ficar de olho nessas movimentações aí
posteriores, ok? No mini índice hoje, o que acontece? Liquidez para tudo quanto é lado, né, nas extremidades. Quando tem movimento assim, é importante você identificar que é um movimento de cautela, porque a captura de liquidez, se você não tiver um ponto de fato estabelecido e pré-definido para você poder surfar o movimento, né, a captura, geralmente ele captura para um lado, e geralmente como é um PDH ou um PDL, né, que é o Previous Day High e o Previous Day Low, que no caso é a mínima máxima daquela liquidez ali do dia anterior, do pregão anterior. Então, quando ele captura e faz ali o buy side liquidity, nesse caso, ou seu side liquidity, ele tende a fazer o movimento inverso. Então, nesse ponto, eu deixei esse order block aqui. Porém, galera, é como eu falei para vocês, hoje eu não fiz nada, deixei até no meu Instagram lá, não entrei em nenhum trade hoje. Por quê? Porque de fato eu estava aguardando uma confirmação. Porque esse movimento, como eu tinha comentado com vocês, era um movimento em decisão. Perceba que eu tenho essa estrutura de um topo aqui nesse movimento e tem fundo também lá embaixo. Ou seja, se ele viesse abrindo aqui com a captura dos fundos, né, muito provável que ele viesse corrigir, nem que fosse esse range aqui, ó, tá? Para poder, na região premium daquele ponto, para poder cair ou continuar subindo. Então eu tava com esse viés aí, eu tinha comentado lá na comunidade lá a respeito desse ponto. E aí ele não acionou o trade, né? Subiu igual um foguete, tá bom? Porém ele parou em order block. Se você for ver na live de ontem, esse order block aqui eu não puxei para cá porque de fato eu não estava interessado em vender nem aqui nem aqui, só se tivesse de fato uma confirmação. E aí o que acontece? Ele estava bem aqui, ó, se você prestar atenção. Então o que aconteceu? Ele veio capturar essa liquidez aqui desse topinho para poder jogar o preço para baixo, entendeu? Ele vem até um pouco mais acima, né? Mas aqui de fato era o ponto de entrada, né? Esse order block já estava refinado ali. E aí você teria, por exemplo, a entrada ali nos 50% desse movimento, 150 pontos de stop, estava muito top aqui para você poder surfar o movimento todo. 150 pontos, não foi acionado o stop. E aí o trade, cara, meu irmão, simplesmente hoje em algumas horas ele derreteu exatamente mais de 3.000 pontos, não é isso? Quase, aliás, quase 3.000 pontos, 2.765 pontos, tá? Até mais, né? Deixa eu colocar lá do fundo, do topo, aliás, do movimento. Ó, quase 2.900 pontos, né? Do topo máximo, da máxima lá até a mínima, foram 2.900 pontos. Então, assim, foi bem agressivo hoje. Tava bem notório que isso ia acontecer justamente devido, galera. Olha essa importância de você entender o movimento institucional. Ó. Isso é uma liquidez, ó, muito grande que tinha aqui abaixo, nessa linha de tendência, nessa trend line. E aí, simplesmente esse movimento todo para baixo foi um impulso capturando essa liquidez, estopando todo mundo, cara. Estopando essa liquidez, todas essa liquidez aqui, que no caso seria a liquidez interna do movimento, tá? De todo o movimento. Então, é justamente essa visão que cada um de vocês devem ter para poder fazer um bom trade, tá bom? Para amanhã, o que é que nós temos para amanhã nesse movimento? Deixa eu colocar aqui no time de 15 minutos para poder ficar mais simples. Essa parte aqui toda bagunçada, galera, eu deixo por conteúdo educacional. Você vai bater o olho aí, isso aqui é conteúdo rico, cara. Riquíssimo para você poder estudar, entender as movimentações que vem fazendo, tá certo? Então, é muito importante que você entenda isso. E aí, o que é que nós temos aqui? De fato, o que é que nós temos? Nós não podemos considerar esse ponto como swing point dessa estrutura interna. Por quê? Porque, de fato, o range que nós temos é esse topo, tá? Esse fundo. Esse fundo aqui, ó, nós temos exatamente esse movimento aqui como uma estrutura que devemos respeitar, ou seja, os 50% de todo esse range. Então, para a gente poder, de fato, ter uma mudança de caráter aqui nessa região, é como eu falei lá no IBOV, a gente precisa perder esse fundo aqui para aí sim a gente pensar em alguma coisa, para a gente estabelecer esse range. Até então não perdemos, então a gente tem essa estrutura, tá? Podemos validar alguns order blocks, é como eu falei. Ah, Felipe, mas e esse fundo aqui que ele perde? Cara, esse fundo aqui, na verdade, ele nivela, né, galera? Ele dá um nivelamento lá, então é o Ecolose aqui, são fundos nivelados. Chega nesse order block, de fato, tá? Era muito tarde também, não dá nenhuma confirmação aqui nesse ponto, para poder surfar esses 700 pontos aqui. Então, assim, é algo que tem que ter cuidado e cautela também. Geralmente esses topos de movimento você tem que pensar um pouco mais, porque você tem que exercitar, na verdade, a racionalidade do SMC, porque você tem que entender que é topo de mercado e que, de fato, ele vai distribuir ou vai reacumular. Então, você tem que entender todo esse movimento para você poder, de fato, não tomar loss, é importante demais. Porque assim, existe a causa e efeito, né? Então você tem que estar atento a causa e efeito. Acumulação e distribuição são causas, tá certo? E o efeito é todo o movimento de manipulação, na verdade, de impulso, né? Que vai
aplicar ali tanto a euforia quanto o pânico no gráfico, né? Então você tem que ter cuidado com essa situação para você de fato não ser estopado. Então, se você for prestar atenção no que está acontecendo aqui nessa movimentação, perceba que, se a gente for no tempo gráfico de 1 hora, o que nós temos é esse range. Ó. Nós temos esse topo, esse fundo e esse range dessa estrutura. Aqui não validou, tá? O que perde esse topo, né, nesse movimento todo, é de fato esse topo. Então, a gente tem um range estabelecido. Esse fundo aqui, inclusive, deixa eu até dar uma olhadinha se ele de fato não perdeu. Então, a gente validando aqui, seria uma mudança de caráter, um flip que estaria acontecendo. A gente tem isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Esse topo, esse fundo, esse topo, tá certo? Então, esse topo aqui estaria validando esse movimento aqui, ó. Topo, fundo, topo. Então, a gente teria o movimento de impulso que proporcionou esse topo. E aí, internamente, a gente poderia considerar isso aqui uma mudança de caráter, um flip. Só que ideal é perder esse fundo, como eu já estava falando para vocês, tá bom? Perder de fato esse fundo. Esse topo, esse fundo aqui seria importante ele perder? Sim, muito importante, porque foi o fundo que originou esse impulso que trabalhou acima desse último topo, né? Então a gente tem que entender que ele perdendo esse fundo seria interessante, mas aí ele chega e nivela, né? Ele vai fazer ali, ele faz uma equalização de fundo, então fica bem delicado. Então, importante seria, de fato, ele perder e mudar o caráter tanto desse fundo aqui, quanto desse fundo, para poder ele retornar, mitigando numa região premium para jogar o preço para baixo. Então, seria o ideal. Beleza? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o que de fato vai acontecer aí amanhã. No dólar, olha só que interessante. O dólar ele quebra mais uma estrutura para cima. Nesse ponto que eu tinha mostrado para vocês e falado para vocês que seria um ponto interessante, não chegou a acionar nenhum trade. Por quê? Porque quando ele volta, né, quando ele vai buscar ali, capturando essa liquidez aqui, nesse order block aqui, ó, ele ainda está dentro da região premium. Então, não seria uma compra, tá bom? Nesse movimento. Então, não estaria interessante comprar aqui para poder impulsionar. Esse viés teria que ser alinhado dessa forma. Se ele deixou liquidez acima desses 50%, o interessante era ele capturar aqui, e aí, meu irmão, ele ia estar fazendo um movimento bem interessante, buscando inclusive esse fundo aqui, ó, e aí uma compra aqui seria interessante com o stop baratíssimo para poder surfar esse movimento. Seria uma indução e aí sim. Como ele não faz isso, eu também não vou vender. Por quê? Porque olha só como ele sobe reto, né? Não dá nem chance. Entendeu? E eu respeito muito esse movimento aqui que chama-se de mitigação. Só essa dica que eu estou passando para você aqui vale ouro, diamante. Por quê? Porque a mitigação é um processo de correção. Então, se a gente entende que todo movimento impulsivo vem uma correção depois dele, a gente entende que se ele faz um impulso para baixo, abre capturando para baixo, ele vai corrigir para poder cair. Então, esse é o racional da mitigação. Então, fica aí a dica, anota isso, porque é assim que eu evito muito loss, beleza? Então, o que acontece agora nesse ponto? Na extremidade lá do topo, eu falei para vocês que o movimento era de alta, que iria fazer quebrar mais uma estrutura, inclusive eu comentei sobre essa liquidez aqui, ó, tá bom? E aí ele rompe mais um order block e chega em outro order block. Então, o que a gente tem nos próximos cenários aqui dessa movimentação? Entendendo isso, o que a gente tem que ver? À esquerda do gráfico, né, existe pontos de liquidez para ser mitigado ainda. Se ele perder aquele fundo ali, ó, na verdade ele já vem mudando o caráter, né, dessa movimentação. Então a gente tem que ficar atento. Por quê? Ó? Porque era o último swing point, ó, tá vendo? Então, nitidamente ele já muda o caráter desse movimento. Chegando nesse order block aqui, ó, tá vendo? Então ele mudou o caráter desse ponto. Então, o que a gente tem que começar a visualizar a partir de agora? Uma correção. Uma correção para poder a gente precificar da forma correta aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu remover aqui, ó. Perceba que ele já muda o caráter desse movimento, tá certo? Ou seja, ele já confirmou que chegou lá num ponto interessante, lá na região extrema, tá? Então, ele já está mudando o caráter aqui, ó. Essa mudança de caráter aqui, cara, se prepara que agora o dólar vai dar uma bombada, né, aí, né? Então, a gente tem pontos de referência. Esse é o nosso range do time de 1 hora, tá? Essa é a nossa referência desse time de 1 hora. Então, o que acontece? Nesse time de 1 hora, a gente quer, de fato, que ele alcance as regiões de desconto. Só que, como ele está começando a engatar agora, é importante você validar esse ponto aqui, ó. Deixa eu só apagar isso, tá? A gente entender que dentro da subestrutura aqui, ó, é importante validar esse
impulso aqui, ó, dessa movimentação. E aí vocês vão entender que aqui a gente tem order block dessa região, beleza? Temos isso aqui, tá numa hora, né? Temos esses pontos também. É bom você refinar e entender, tá bom? Então, ele tende a corrigir, buscar essas regiões de desconto para impulsionar e jogar o preço para cima. Então, é importante você entender que essas são as próximas movimentações, ó. Essas regiões aqui, inclusive, cuidado com isso aqui, tá? Olha só, nitidamente uma liquidez bem sacaninha aqui, ó. Então, a gente tem esses pontos aqui. Então, daqui para baixo, já que ele muda o caráter lá, pode acionar venda, né? Pode acionar venda, inclusive, ele já faz ali, inclusive, né? Deixa eu dar uma olhada nos 5 minutos. Ele não faz, não tem essa pretensão dessa mudança até então. Então, a gente tem que entender que, de fato, ele está corrigindo, né? Ainda pode acontecer muita manipulação aqui, ó, justamente por conta dessa liquidez que nós temos nesse ponto. Nessa liquidez aqui já foi capturada, então a gente tem que entender essas regiões. Esse aqui é um ponto interessante também, partindo do pressuposto que você tem esse range estabelecido, dessa movimentação, tá? Desse ponto aqui, ó, dessa quebra-estrutura, desse movimento interno. Então tem que ficar atento porque tá tudo isso aqui, ó, é liquidez ainda que ele acabou de estruturar aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Então pode ser que ele venha ainda corrigir esse movimento, tá? Para poder precificar, ganhar topo ou chegar aqui nesse range. E aí você vai estabelecer um range também dentro dessa região para poder sair como alvo nesses pontos, né? E aí no caso como alvo a gente tem essa estrutura. Então fique atento porque aí eu passei para vocês uma percepção macro e micro nos próximos movimentos para o dólar, beleza? Então é isso, galera, ó. Beijo no coração de todos, coraçãozinho, cara. Comenta, vê, pegou o trade hoje. Eu vou fazer questão de parar tudo que eu estou fazendo para poder comentar o teu comentário, né? Comentar o comentário, olha só que interessante, né? Então é isso, galera. Então beijo, até mais. Pega esse conteúdo, manda para o máximo de pessoas que você conhece, cara, porque vamos transformar, galera, é isso. Vamos fazer a galera entender que o SMC de fato é um modelo de análise que, cara, ele não é o perfeito, né? Mas na minha concepção, cara, sem sombra de dúvidas, esse é o melhor que existe. Olha que eu já naveguei muito aí pelo mercado, tá certo? Mas o que eu quero te dizer é isso, tá? SMC é vida, cara. Então, até mais, até a próxima. Valeu, fui!